Bom, para quem não me conhece, mas eu acho que aqui todo mundo me conhece, eu sou a professora Raquel, dou aula para o pessoal de farmácia e biomedicina, de várias matérias. E hoje eu estou aqui para abrir a palestra para vocês, que a professora Érica pediu, porque ela está em aula com outra turma, daqui a pouco ela volta e assume, mas para começar vai ser comigo, tá? Então, na palestra de hoje, só terminando de aceitar o pessoal aqui, nós temos duas pesquisadoras da Prate Dona Duzi, e o tema hoje é muito legal, né? Acho que é muito interessante para muita gente, né? A gente tem muita curiosidade, é um tema diferente, que é sobre o canabidiol, seus usos medicinais e a legislação na indústria brasileira. Emanuele, Raíssa, se vocês quiserem testar a apresentação de vocês, já compartilhar para a gente ver se vai dar tudo certinho antes de eu apresentar vocês oficialmente, fiquem à vontade, tá? Boa noite, professora. Boa noite. Vou tentar compartilhar aqui, então, para ver se dá certo. Tá bom. Se precisar de alguma ajuda, você me avisa. Deu certo, sim. Tá passando certinho. Aí, se você quiser clicar ali em ocultar, que fica ali na frente, isso. Tá, então eu vou apresentar vocês oficialmente e aí vocês podem começar, tá bom? Bom, então começando com a Emanuele. A Emanuele Menegaso Webler é farmacêutica pela Unipar, possui MBA em Planejamento e Gestão da Qualidade, é mestre em Ciências Farmacêuticas pela UniOeste, especialista em Gestão Estratégica da Inovação Tecnológica no Setor Farmacêutico pela Unicamp, especialista em Saúde Estética e doutoranda em Ciências Farmacêuticas na Unicentro. Atualmente trabalha na Prate Dona Dulce desde 2011 e atualmente é pesquisadora no setor de pesquisa, desenvolvimento e inovação e pesquisa clínica. E a outra palestrante é a Raíssa Carminato. Raíssa Carminato é farmacêutica pela Universidade Estadual de Maringá, possui graduação sanduíche na Universidade de Massachusetts e estágio na Universidade de Harvard. É mestre em Ciências Farmacêuticas pela UEM e atualmente trabalha como pesquisadora no setor de pesquisa e desenvolvimento da Prate Dona Dulce. Então, meninas, fiquem à vontade, tá? Podem começar. Eu vou fechar o meu microfone, mas eu tô aqui. Qualquer coisa, vocês me avisem. Boa noite, pessoal. Tá para me ouvir bem, Raquel? Tá, super bem, Rai. Tá? Então tá bom. Boa noite, pessoal. Obrigada, Raquel, pelo convite, principalmente por um tema tão importante até, assim, para nós farmacêuticos, realmente tão estigmatizado, né? Tantas vezes mal interpretado. Então, obrigada pelo convite, por ter esse espaço para a gente conseguir discutir isso. Então, sobre o canabidiol e os usos medicinais na legislação da indústria brasileira. Então, primeiro, assim, que eu gostaria de deixar, eu trabalho no setor de pesquisa e desenvolvimento da Prate, trabalho principalmente, né, assim, na verdade, majoritariamente na parte de medicamentos genéricos. Então, eu não tenho tanto contato com essa parte, e até convidei a Manu, que tem propriedade no assunto, que vai conseguir falar para a gente, assim, com bastante propriedade. Então, eu estou também de coadjuvante aqui, na minha participação, com a Manu. Porém, para deixar como farmacêutico, eu acho que a gente tem um papel muito importante farmacêutico, eu sei que tem biomédicos também, de quebrar um pouco desse paradigma, né, dessa parte que é tratado apenas a maconha como uma droga de abuso, como um efeito alucinógeno, e trazê-la para a parte farmacêutica. Então, eu acho que essa é a importância, esse é o nosso papel importante como farmacêuticos, de tratar como um isolado de uma planta que tem efeito medicinal, e não de um uso recreativo e nem da parte em que é tão estigmatizada e tão comentada, né, assim, do seu uso seu mau uso, né. Então, hoje a gente já tem até muitos documentários que tratam disso, tem até um filme que trata sobre a importância, né, das mães que querem tratar seus filhos utilizando canabidiol e tentam entrar na justiça, e antigamente, né, tentava entrar na justiça para trazer de fora esse canabidiol para conseguir algum tratamento para seus filhos.
Então, nós, como farmacêuticos, eu acredito que a gente tem um papel, assim, importantíssimo em divulgar a informação de maneira correta, né? Manu, se você puder passar. Então, assim, uma parte de histórico, né, para a gente começar falando do canabidiol. Então, os primeiros registros do uso medicinal foi ali antes de Cristo, mais de 2.000 anos antes de Cristo, então já era utilizado de forma medicinal, então na medicina tradicional. Porém, um professor de um grupo de pesquisa de Israel, esse professor Rafael Mecholam, com colaboração de outros pesquisadores, ele tem um documentário incrível, até depois eu posso deixar o nome para vocês, chama The Scientist, que conta toda a história de como ele conseguiu isolar, de como foi o tratamento, de como ele conseguiu as primeiras matérias-primas, né? Para ele conseguir, imagina, se hoje em dia já seria difícil trabalhar com a planta, imagina em 1960. Então, quando ele começou a trabalhar com a planta, quais eram os desafios? Ele é um químico, então no ano de 1963, ele conseguiu isolar o CBD da planta, e um ano depois, que foi um divisor de águas, ele conseguiu isolar o THC. Então, nesse momento, até durante o documentário, ele conta que quando eles conseguiram isolar o THC, que foi um grande marco, que eles colocaram todo o efeito, né, alucinógeno da maconha, o responsável por esse efeito alucinógeno, ao THC e não à planta como um todo, não aos outros componentes que tem ali dentro. Então, nesse momento, ele fez até um estudo muito legal, pensa, né, com o que ele tinha dentro de casa. Então, a esposa dele fez um bolo. E nesse bolo, em metade desse bolo, ele colocou apenas THC isolado, e na outra metade do bolo, ele colocou a outra, a matéria-prima sem o THC. E ele percebeu que as pessoas que tiveram efeitos alucinógenos, que tiveram qualquer tipo de reação, estava apenas no grupo em que tinha THC. Então, nesse momento de um estudo totalmente empírico, ele conseguiu já decifrar que o efeito alucinógeno não era, a maconha não era responsável, todos os insumos que tinha ali não eram responsáveis pelo efeito alucinógeno. E que podia ter outras coisas além disso, que causam, né, que podia resultar daquilo que eles já utilizavam como medicina, né? Quais eram os efeitos terapêuticos que eles utilizavam. Então, esse momento foi um divisor de águas, né, para a pesquisa dele. Quando ele conseguiu fazer isso, só que depois a gente vai ver que mesmo assim ele conseguindo, depois ele publicou vários artigos, né, alguns artigos dizendo, com pesquisas em macacos, com pesquisas em crianças, nas quais eles conseguiam diminuir o número de convulsões de crianças que tinham Parkinson, e mesmo assim ele não conseguia ser levado tão a sério como ele deveria. Que a pesquisa dele ainda era muito estigmatizada, era muito preconceituosa, porque para todas as outras pessoas o efeito todo era era apenas o efeito alucinógeno da maconha. Então, no ano de mais ou menos nos anos 80, 90, que foi quando foi descoberto o sistema de endocannabinoide, o qual foram descobertos os receptores responsáveis no nosso corpo pelo efeito que conseguiam se ligar ao CBD. Então, nesse caso, quando eles descobriram isso, eles começaram a pensar, se tem tantos receptores, tem receptores tanto CB1 quanto CB2 no corpo inteiro, no nosso corpo, então tem algum endocannabinoide responsável por esse efeito. Então, a partir daí, eles começaram a estudar realmente os efeitos terapêuticos do CBD, né? Então, a partir de que o nosso corpo tem receptores, e principalmente os receptores localizados no sistema nervoso central. Então, algum efeito no sistema nervoso central, potencial efeito terapêutico, a gente conseguiria com esse isolado do CBD, que nesse caso já era a parte do THC, né? Então, eu acho que esse é o mais importante, a gente defender que é o CBD o responsável pelos efeitos terapêuticos, né, nesse momento, e a parte de efeitos como droga de abuso e tudo mais, que são efeitos responsáveis do THC. Até para complementar um pouquinho o que a Raíssa acabou de falar, esse pesquisador de Israel, o Dr. Rafael, ele ainda está vivo. Então, é uma situação bem inusitada, porque quando a gente fala de ciência, a gente sempre vê que os pesquisadores eram muito antigos, muitos deles já tinham até falecido. Quando a gente começa a falar de uma molécula lá da penicilina, na época que descobriram os antibióticos, a gente sempre vê que são histórias muito remotas, de muitos anos atrás. E a história da descoberta do sistema endocannabinoide é muito recente.
Então, tanto a molécula do canabidiol quanto do THC são moléculas que foram descobertas há pouco tempo, se a gente for arredondar a conta, dá cerca de 50 anos. Então, a gente faz parte dessa história, realmente, a gente está vivendo num mundo que ainda está sendo descoberto, e provavelmente essas moléculas ainda vão ter efeitos muito promissores que serão descobertos daqui para frente. Então, a gente tem, assim, muita honra de falar do canabidiol, até porque é um pesquisador que está atuante na área ainda, né? Ele trabalha lá em Israel, no grupo de pesquisa, mas a cada ano a gente vê mais publicações em relação a esse tema, e realmente são pesquisas que a gente está fazendo parte, né? A gente como farmacêutico, como pesquisadores. Então, é muito interessante para quem está se formando agora também olhar que a ciência é uma realidade, né? A gente costuma ver coisas muito antigas, lá a lei da gravidade, que foi descoberta há muitos, muitos anos atrás, e nesse caso não, nesse caso é muito recente. A gente está vivendo essa questão da pandemia também, que a gente acompanha os dados todos os dias, novas atualizações, novas descobertas em relação ao sistema imunológico, vacinas. Então, quem está vivendo na área da saúde agora, nesses últimos anos, está pegando essa parte da inovação, de uma ciência muito avançada, e a gente pode participar de tudo isso. Para quem gosta dessa área de pesquisa e de inovação, eu acho que a gente está num ramo com muitas oportunidades e vale a pena se aprofundar nessa área, porque realmente a gente consegue encontrar alternativas de tratamento que não existiam até alguns anos atrás, há muito pouco tempo, e que a gente pode ajudar a mudar o rumo da história, a gente pode realmente melhorar a atuação do farmacêutico, do médico, dos profissionais de saúde em relação às doenças já existentes, através da criação, então, de novos medicamentos e da participação dessas novas descobertas que estão acontecendo. Então, aqui a gente trouxe um gráfico para mostrar o número de publicações sobre cannabis durante o tempo. Então, a gente consegue ver que quando ele descobriu, quando ele conseguiu isolar o THC, né, da molécula e do CBD, em 1963, eram pouquíssimas as publicações. No documentário, ele fala bastante em que ele fez estudo com crianças e não foi levado a sério. Ele fez estudos assim, super promissores com macacos e não foi levado a sério. Até com pacientes acamados, pacientes oncológicos, todos, assim, eles tentaram, né, isolar e purificar o máximo que eles conseguiram o CBD, e mesmo assim eles não conseguiam ser levados a sério pelo estigma da droga de abuso, né, da maconha ser apenas a droga de abuso e pronto. Então ali, quando eles conseguiram provar a existência dos receptores, né, do sistema endocannabinoide ali nos anos 90, 80 e 90, então aí a gente consegue ver um boom, o crescimento do número de publicações. Como as pessoas começaram a se interessar pelo assunto, entender a real complexidade dessa presença de tantos receptores pelo corpo, e elas tinham sim e têm sim potencial efeito, né? Então, a partir daí que começou a ser levado mais a sério. Então, assim, pode ver que esses dados são de 2010, 2016. Então, olha o aumento que a gente conseguiu ter, né, com publicações e tudo mais, a serem discutidas e trabalhos a serem estudados, né? Então, esse é o nosso grande trabalho, né, do farmacêutico, nós como profissionais da saúde, de realmente investigar e falar daquilo que realmente faz o sentido, né, dos efeitos farmacológicos e daquilo que é real, muito além daquilo que já é estigmatizado, daquilo que é tratado simplesmente como um uso recreativo e de droga de abuso. Então, pessoal, a gente trouxe um pouquinho para vocês sobre os usos medicinais do canabidiol, né, dessa planta que tem sido tão comentada nos últimos anos. E a gente vê que esses estudos que a Raíssa acabou de comentar têm crescido expressivamente, de verdade, em várias áreas. O canabidiol, ele tem um efeito muito expressivo no sistema nervoso central, é a principal área de atuação dessa molécula, justamente pelos receptores endocannabinoides que a Raíssa comentou. Então, tanto receptores CB1 quanto CB2, eles estão disponíveis no corpo inteiro, e é através desses receptores que a molécula acaba agindo, tanto o canabidiol quanto o THC. Então, a gente colocou aqui algumas aplicações que a gente tem visto na literatura científica, e são muito variadas realmente. As principais, epilepsia, que é o que a gente tem estudos mais comprovados e mais avançados para essa indicação terapêutica. Mas, além disso, tem muitos usos já para Alzheimer, Parkinson, alguns tipos de câncer também, principalmente dor relacionada ao câncer.
O canabidiol tem tido uma atuação muito grande para dor crônica, nos casos em que os medicamentos já existentes não são mais tão efetivos, então ele é usado em associação, inclusive para dores neuropáticas, né, que são aquelas dores causadas por nervos, então é uma dor que incomoda há muito tempo, é uma dor crônica e difícil de tratar. Ele tem tido uma aplicação bem significativa para casos de ansiedade, então o canabidiol ele atua muito bem nessa área, melhora a qualidade do sono. Tem casos de pacientes com depressão que foram beneficiados com tratamento com canabidiol. Temos visto algumas aplicações, inclusive estéticas, mais recentemente, como acne, envelhecimento. Então, essa ação anti-aging, o potencial antioxidante do canabidiol tem sido muito explorado também. Usos para fibromialgia, que também é uma doença que causa uma dor que incomoda muito o paciente, tem sido aplicado também. Na medicina esportiva, tem alguns relatos também, lutadores de MMA, esse tipo de esporte que é um pouquinho mais intenso. Então, o canabidiol tem trazido benefícios em relação à dor articular, né, minimizando um pouco desses efeitos. Pacientes com transtorno bipolar, tem alguns estudos, psoríase, que é uma doença inflamatória. Então, todas as doenças inflamatórias podem ser beneficiadas com tratamento com canabidiol. Pacientes com autismo e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Estresse pós-traumático, que são condições psicológicas em que os pacientes acabaram sofrendo um estresse muito grande e não conseguiram superar essa barreira, né? Por exemplo, os soldados que acabaram enfrentando algum tipo de guerra, isso é muito relatado nos Estados Unidos. Então, eles passam por um estresse muito intenso, um estresse psicológico, e mesmo depois de aposentados, eles continuam tendo lembranças da época da guerra e não conseguem superar esse trauma. Então, o canabidiol tem auxiliado nesse suporte para estresse pós-traumático também. E, recentemente, a gente tem visto alguns usos em outras áreas, como, por exemplo, para endometriose, que, apesar de ser também uma doença inflamatória, ela ainda não tem tratamento, mas o canabidiol tem sido relatado como uma molécula eficaz também para auxiliar esse tipo de tratamento. Então, é claro que todas as doenças precisam de evidências científicas para que a gente possa comprovar que realmente tem um uso terapêutico eficaz por trás de tudo isso, mas já existem vários artigos publicados em todas essas áreas e até algumas outras indicações que relatam que o canabidiol tem sido benéfico para o tratamento desse tipo de doença. Aqui eu trouxe algumas evidências científicas também, que mostram a maior parte dos estudos que têm sido realizados em todo o mundo, né? Estudos clínicos, bem conceituados, randomizados, controlados por placebo. Então, a gente vê que existem estudos experimentais ainda realizados em animais para as áreas de neuroproteção, diabetes, artrite, inflamação, dor, como eu acabei de comentar. Alguns estudos para câncer também, e que ainda estão em fases iniciais. Então, a gente ainda não tem um estudo clínico finalizado para essas indicações. Tem outros estudos que já estão em fases de estudos em humanos, como a dor neuropática, que eu comentei, esse estresse pós-traumático em soldados de guerra. Outros tipos de estudo para fobia social, então, são alterações mais relacionadas a comportamento, a insônia, a ansiedade também estão na mesma situação. E alguns estudos clínicos um pouco mais avançados, já em etapas mais avançadas da pesquisa, para psicose, Parkinson, Alzheimer e autismo. Mas o que a gente realmente vê estudos finalizados são principalmente para epilepsia. Então, é a indicação que mais tem sido usada. Os médicos neurologistas já estão prescrevendo há muito tempo o canabidiol para epilepsia e tem tido bons resultados, inclusive fora do Brasil. São estudos que já estão sendo realizados há muitos anos e eles têm um nível de evidência científica muito conceituado. Então, os principais efeitos terapêuticos do canabidiol estão relacionados a essas indicações. Até se alguém tiver curiosidade, existe um site do Clinical Trials, que é um site que mostra todos os estudos clínicos que estão sendo realizados com todos os fármacos, inclusive com moléculas novas, e é só digitar lá canabidiol que vocês já vão ver todas as indicações, todos os estudos que estão sendo realizados com essa molécula. Então, vamos falar um pouquinho das prescrições à base de canabidiol no Brasil. Desde 2015, a Anvisa publicou uma resolução que permitia, então, a prescrição do canabidiol, que era uma molécula proscrita, então ela era proibida até então. E em 2015, a gente ainda não tinha produtos fabricados no Brasil com essa molécula, justamente por ter um plantio proibido, a importação também não era permitida na época. E através dessa RDC 17, a Anvisa acabou permitindo a importação de produtos fabricados à base de canabidiol no exterior. Então, esses produtos começaram a entrar no Brasil,
começou a aumentar um pouquinho o nível de prescrições médicas para várias indicações, principalmente epilepsia, como eu comentei. E a gente viu que nessa época, de 2015 até agora, já existem mais de 800 médicos no Brasil que prescrevem canabidiol. Então, o número de importações, esses produtos que vêm de fora com canabidiol, acabou crescendo muito, principalmente nos 3 últimos anos, aí, a partir de 2018, 2019. E justamente nessa época, a Anvisa acabou publicando uma nova resolução que eu vou comentar daqui a pouquinho com vocês. O que sempre preocupou em relação à importação de produtos com canabidiol foi a questão da qualidade. Então, quando a gente fala em legislação, cada país tem a sua legislação, tem as suas recomendações em relação aos estudos de estabilidade, ao controle de qualidade dos produtos e dos medicamentos. E a gente nota que alguns estudos foram publicados e mostraram que esses produtos importados nem sempre tinham a qualidade esperada para um medicamento registrado no Brasil. Então, o que começou a ser evidenciado através dessas publicações científicas? Que o canabidiol acabava sendo um extrato bruto, né, baseado em óleo de cânhamo, e ele tinha sabor e odor desagradável, característico da planta, então era um extrato que não era muito purificado, mas era fabricado no exterior, era importado, e os pacientes aqui do Brasil acabavam consumindo esse produto porque era uma das poucas alternativas existentes para o tratamento dessas patologias. Esses produtos, a maioria deles não era fabricado por empresas farmacêuticas fora do país, então eles não eram produzidos em condições de boas práticas de fabricação. Isso é preocupante porque a gente sabe do nível de contaminação que pode ter se os cuidados com o BPF não forem bem assegurados. Esses produtos eram considerados suplementos alimentares nos seus países de origem, inclusive nos Estados Unidos, em alguns países da Europa. Então, eles não eram registrados como medicamentos, eram só alimentos funcionais à base de cannabis. Então, não tinha comprovação nenhuma de estudo de estabilidade dessas formulações. Elas tinham embalagens que não protegiam o produto contra nenhum tipo de degradação. Eram embalagens transparentes em que o produto ficava exposto à luz e podia sofrer qualquer tipo de fotodegradação ou até mesmo degradação térmica por exposição ao oxigênio. E não tinha também comprovações de segurança, então não tinha nenhum teste de controle de qualidade. Eles simplesmente eram fabricados, envasados e vendidos. E o pessoal acabava importando esse tipo de produto para o Brasil. Muitos deles tinham a presença de THC, que é o tetrahidrocannabinol, é o composto psicoativo, é a molécula que realmente deixa aquele efeito alucinógeno, diferente do canabidiol, que não causa esse tipo de comportamento. E além do THC, também tinha outros contaminantes com efeitos desconhecidos. Então, o médico confiava em prescrever um produto que, na verdade, não era um medicamento e não tinha qualidade farmacêutica. E esses pacientes começaram a ter alguns prejuízos em relação à neurocognição, que acabaram preocupando um pouco todo o sistema de saúde, e a Anvisa acabou tomando algumas providências em relação a isso. Então, o controle de qualidade desses produtos não existia, ou se existia era muito simples, e esses efeitos colaterais de produtos à base de canabidiol que continham contaminação por THC foram muito evidenciados no comportamento dos pacientes. Então, alguns pesquisadores fizeram análises de controle de qualidade desses produtos e perceberam que muitos deles continham THC acima do que estava declarado na embalagem e acima de níveis aceitáveis como seguros para a utilização dessa molécula. Então, eram níveis muito altos de THC e de outros contaminantes que acabavam preocupando e causando efeitos colaterais nos pacientes, diferente do efeito benéfico que se esperava com o canabidiol. Então, claro, a gente não pode julgar, mas eram produtos que não tinham qualidade farmacêutica e por isso não tinham esse controle tão rigoroso. O que acontece quando um paciente consome muito produto com THC ou que tem níveis muito altos de THC? Teve um grupo de pesquisadores lá da USP de São Paulo que publicou um artigo mostrando que pacientes com epilepsia refratária usaram esses medicamentos importados, acreditando que era canabidiol, mas tinha também a contaminação por THC, e os pacientes acabaram tendo efeitos colaterais, como, por exemplo, hiperemia ocular. Então, os olhos ficavam muito vermelhos, que é o que a gente está vendo aqui nessa imagem de baixo. É uma criança, uma menininha, e ela ficava todo dia, sempre com um comportamento de letargia, um pouquinho cansada, sonolenta, com olhos vermelhos, e os pais relataram isso para os médicos. E eles perceberam que tudo isso estava sendo causado pelo produto que ela estava utilizando.
Então, tinha uma contaminação com THC, né, um nível muito alto de THC nesse produto, que acabou prejudicando todo o comportamento dessa criança. A partir do momento que os médicos trocaram o produto e começaram a usar outra marca, esses efeitos colaterais do THC foram minimizados. A gente vê aí na primeira foto que o olho da criança já voltou a ficar normal, né, deixou de ser tão vermelho. E ela continuou tendo os efeitos benéficos do canabidiol, que era a molécula de interesse para o tratamento da epilepsia. Então, ela melhorou o quadro clínico, melhorou o comportamento e deixou de ter os efeitos colaterais causados pelo THC. Então, isso mostra o quanto é importante a gente se preocupar com a qualidade do produto, usar um canabidiol realmente purificado, que tenha todos os controles para uso seguro em humanos, justamente para a gente evitar esses efeitos colaterais que acabam acontecendo quando não se conhece totalmente a composição desse produto. Em função de tudo isso, em 2019, no finalzinho do ano, em dezembro, a Anvisa publicou uma nova legislação para regulamentar a comercialização, a prescrição, a dispensação, o monitoramento e a fiscalização de todos os produtos de cannabis que estão disponíveis no Brasil. Cannabis para fins medicinais. Então, através dessa RDC 327 de 2019, a Anvisa regulamentou o uso de produtos de cannabis no Brasil, permitiu que as indústrias farmacêuticas nacionais fabricassem esse produto, importassem a matéria-prima para ter uma fabricação local aqui no país, e estabeleceu todos os controles que esse tipo de produto deveria ter, para que tivesse uma autorização sanitária e que fosse permitida a comercialização regular desses produtos. Então, a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso, que é a parte da legislação do canabidiol no Brasil, para que vocês entendam e esclareçam as dúvidas que existem em relação a esse tipo de produto que já está em comercialização, então, desde 2019. Essa RDC 327, ela criou uma nova categoria de produto chamada produtos de cannabis. Então, o que é um produto de cannabis? Diferente de um medicamento, então a Anvisa não classificou essa categoria como um medicamento, ela chamou simplesmente de produto de cannabis, porque é uma exceção em relação aos medicamentos já registrados. E esse produto de cannabis é um produto industrializado, então ele não pode ser feito em farmácia de manipulação, ele apenas é feito por indústria farmacêutica. E ele tem uma autorização sanitária emitida pela Anvisa, que permite a comercialização desse produto para fins medicinais. Então, não é para uso recreativo, é um produto extremamente bem controlado, os controles são muito rigorosos, a gente vai ver daqui a pouquinho tudo isso. E ela estabeleceu essa legislação justamente para padronizar os produtos contendo princípios ativos como canabidiol e THC, através de derivados vegetais, chamados de fitofármacos da cannabis sativa. Então, ela determinou até a espécie da planta que deve dar origem a esses fitocannabinoides e padronizou todas as quantidades que deveriam estar presentes nesse produto para que ele fosse seguro para consumo dos pacientes. Então, existem duas categorias de produto. A primeira delas é a que mais a gente vê no mercado, então é a que tem canabidiol e até 0,2% de THC. Então, é um limite muito baixo de THC. Nessa concentração não são observados esses efeitos colaterais da molécula. E o canabidiol é o composto predominante. Então, essa é a primeira categoria permitida como produto de cannabis. Canabidiol com, no máximo, 0,2% de THC. A segunda categoria, também presente dentro do produto de cannabis, são produtos contendo canabidiol com um limite que pode superar 0,2% de THC. Então, pode ter um pouquinho a mais de THC, e esse tipo de produto com teor de THC um pouquinho acima de 0,2%, só é permitido para uso paliativo, né, para cuidados paliativos, em pacientes que não tenham mais nenhuma outra alternativa terapêutica de medicamento registrado no país. Então, são situações clínicas irreversíveis ou terminais. Então, casos de pacientes que têm dores muito avançadas, quadros terminais de câncer, por exemplo. Então, situações em que a gente realmente não tem mais um manejo terapêutico disponível no país, e aí sim a Anvisa permite o uso do canabidiol com uma quantidade um pouquinho maior de THC. Esses produtos de cannabis só podem ser prescritos quando tiverem esgotadas as outras possibilidades terapêuticas já disponíveis no mercado brasileiro. Então, ele nunca é a primeira escolha do médico. A prescrição sempre vai ser baseada em medicamentos já registrados, e caso esses medicamentos não tenham um efeito terapêutico benéfico esperado, aí sim o médico pode prescrever
alguma dessas duas categorias do produto de cannabis. O que essa legislação preconiza? Então, ela prevê uma autorização sanitária para esse tipo de produto. Então, todo produto de cannabis comercializado no Brasil, ele tem uma publicação no Diário Oficial da União, em que a Anvisa permite a comercialização desse produto, e ela só dá essa publicação depois de ter avaliado todo o dossiê de desenvolvimento desse produto de cannabis. Ele não pode ter nome comercial, então sempre que vocês perceberem algum tipo de produto de cannabis na farmácia, vai estar escrito lá apenas canabidiol e o nome da indústria que fabricou esse tipo de produto. Não vai ter um nome comercial, não vai ter uma marca, porque a legislação não permite isso. Esses produtos não têm indicação terapêutica, e daí vocês devem estar se perguntando, tá, mas a gente falou tantas indicações terapêuticas agora há pouco, como que ele não tem indicação? Não tem indicação porque ele não é registrado como medicamento. Então, essa categoria nova de produto de cannabis, ela deixa a indicação terapêutica a cargo do médico prescritor. Então, o médico que vai estabelecer para qual finalidade terapêutica o paciente vai usar o produto de cannabis. Por isso que na bula não é descrita nenhum tipo de indicação terapêutica. Justamente porque ainda não existem estudos clínicos finalizados comprovando esse tipo de indicação. A partir do momento que existirem esses estudos clínicos, aí esse produto vai poder migrar de categoria, deixa de ser produto de cannabis, e a empresa pode solicitar um registro como um medicamento na Anvisa. Então, vai ser um segundo produto, um outro tipo de produto, aí sim como medicamento, com comprovação de segurança e eficácia. E para esse medicamento, aí sim pode ter a indicação na bula, o que não é o caso do produto de cannabis. Só são permitidos ativos derivados vegetais ou fitofármacos. Então, a gente não vai ter nenhum produto de origem sintética como o produto de cannabis, é sempre derivado da planta, mas um extrato purificado, um extrato bem padronizado, em que se conhece a concentração de canabidiol e de THC. A planta que dá origem a esses fitofármacos é a cannabis sativa, é essa espécie que é permitida através da RDC 327. E a utilização desses produtos só pode ser por via oral ou via nasal. Então, não é permitido nenhum tipo de via tópica, ocular ou qualquer outra via de administração, muito menos injetável. A Anvisa acabou restringindo essas vias de aplicação apenas por via oral ou via nasal para produtos de cannabis. E eles não podem ter liberação modificada e nenhum tipo de nanotecnologia. Então, são produtos de liberação imediata, em que assim que o produto for administrado, ele já vai atingir o seu efeito terapêutico. O que não é considerado produto de cannabis? Então, a Anvisa colocou algumas barreiras justamente para regulamentar o uso desse tipo de produto no Brasil. Então, produtos que tenham finalidades cosméticas não entram nessa categoria, produtos fumígenos também não, produtos para a saúde de forma geral também não, e muito menos alimentos à base de cannabis. A gente vê no exterior muitos tipos de produto classificados como alimentos, então tem chocolate com cannabis, tem algumas bebidas com cannabis, então tem vários tipos de produtos diversificados, mas aqui no Brasil isso não é permitido. Então é uma categoria que está bem regulamentada e bem restrita em relação a esse tipo de variedade de produto. Não é permitido que sejam comercializados como droga vegetal. Então, vocês não vão encontrar planta à venda em nenhum lugar, porque não é essa a intenção da legislação. A gente está fornecendo um produto já industrializado e pronto para uso. Então, não vai ter planta seca, folha seca, nada disso, nem planta rasurada. Ninguém vai conseguir fazer chá da planta, porque não é essa a finalidade da legislação. Então, ela padronizou realmente o que pode ser comercializado e todos os controles necessários para isso. E como eu comentei antes, as formulações magistrais que são manipuladas também não podem ser comercializadas no Brasil. Então, farmácias de manipulação ainda não trabalham com canabidiol e nenhum fitofármaco à base de cannabis. O que a Anvisa exige, então, para ter essa autorização sanitária do produto de cannabis, do canabidiol? Tem que ter boas práticas de fabricação para medicamento. Então, toda indústria farmacêutica que tiver interesse em pedir uma autorização sanitária para produto de cannabis, ela tem que ter o certificado de BPF aprovado pela Anvisa, autorização de funcionamento, então é uma indústria bem estabelecida para ter todas essas certificações, e também autorização especial, porque ele é um produto controlado, é um produto tarja preta. Então, todos esses certificados são imprescindíveis para conseguir a autorização de comercialização. A qualidade dos recipientes deve ser farmacêutica e para uso humano.
Então, não são recipientes grau alimentício, são recipientes realmente de grau farmacêutico, muito bem controlados, com controles rigorosos para garantir a qualidade desse produto. Todas as formulações têm que ter relatórios de estudos de estabilidade concluídos na zona climática brasileira. E aí está um detalhe muito importante, porque os produtos que são importados, que vêm lá da Europa ou dos Estados Unidos, eles são fabricados em uma zona climática diferente do Brasil. Então, aqui a gente vive num país que tem a zona 4B, em que há um clima quente e úmido. Então, os estudos de estabilidade são realizados em altas temperaturas, a gente estuda o produto a 40 graus, em condições de umidade também bem extremas, e esses produtos têm que ser aprovados nessas condições. Quando a gente pega um produto que veio da Europa, que é uma zona climática muito mais amena, um clima frio, então esses produtos acabam passando por estudos de estabilidade menos estressantes, geralmente a 25 graus, a 30 graus. Então, eles não representam a condição que eles serão armazenados aqui no país. Então, justamente por isso, a gente tem que tomar muito cuidado. A maioria dos medicamentos degrada com a ação do calor, da temperatura, da umidade, e isso tudo tem que ser comprovado justamente para evitar a degradação do canabidiol nessas formulações. Então, esses estudos de estabilidade têm que ser realizados na condição da zona climática do Brasil para conseguir o registro e autorização sanitária da Anvisa. Todas as etapas do controle de qualidade devem ser feitas aqui no país também. Então, mesmo que o produto seja importado, essa avaliação do controle de qualidade deve ser feita por laboratórios regulados aqui no Brasil. Os produtos que são importados ainda são permitidos, então ainda existe essa comercialização, mas no caso de algum produto importado, em que a empresa tenha interesse em ter autorização sanitária como produto de cannabis, esses produtos importados também têm que estar regulares perante a Organização de Saúde do país de origem. Então, não adianta a gente só pegar um produto que foi fabricado de qualquer jeito lá na Alemanha, na Itália, em qualquer país, e trazer para cá. De forma alguma, ele tem que estar regularizado, tem que ter as certificações no país em que ele foi feito, e aí sim pode ser pedida autorização sanitária aqui no Brasil. Essa norma para produto de cannabis, ela permite uma autorização sanitária por 5 anos. Então, depois desses 5 anos, a empresa tem que apresentar estudos clínicos para registro como medicamento. Então, ele vai migrar de categoria. Provavelmente é uma RDC temporária, então a gente imagina que ela vai expirar daqui a um tempo, e a Anvisa provavelmente vai exigir que migre de categoria com estudos regulares em relação à segurança e eficácia desse tipo de produto. Falando um pouquinho da prescrição médica, então é outra abordagem que foi feita através da RDC 327, e a Anvisa regulamentou todo tipo de prescrição de produtos de cannabis. Então, ela é restrita apenas para profissionais médicos. Então, diferente dos antibióticos, de alguns outros medicamentos em que os dentistas também podem prescrever, por exemplo, nesse caso, só o médico legalmente habilitado pelo CRM pode fazer a prescrição do produto de cannabis. Como eu comentei antes, ele só é utilizado em condições clínicas em que não existem outras alternativas terapêuticas registradas como medicamento. Então, realmente é a última escolha. Depois que o paciente já tentou todos os tratamentos existentes e não teve sucesso terapêutico, aí sim começa a ser usado o canabidiol, como um complemento desse tratamento ou um tratamento adicional. E para que o paciente consiga comprar esse medicamento, para que o médico forneça a receita, também tem que ser assinado um termo de consentimento livre e esclarecido, em que o paciente fica ciente de todos os riscos de utilizar esse tipo de produto. Então, uma via desse TCL fica com o paciente e a outra via fica com o médico. Isso tudo é regulamentado pela RDC 327. Em relação às duas categorias de produto de cannabis que a gente comentou lá no comecinho. Então, o canabidiol, que tem até 0,2% de THC, ele é enquadrado com a receita azul, que é a receita B. Então, são produtos controlados, precisa de retenção de receita, tanto azul quanto amarela. Com um limite mais baixo de THC é a receita azul. E para os produtos com THC acima de 0,2% é a receita A, que é a receita amarela. Então, são receitas diferentes justamente pela quantidade de THC presente em cada um desse tipo de produto. Ambos os produtos têm a maior parte da composição de canabidiol. Então, o THC é uma quantidade muito pequena na formulação, mas tem essas duas categorias justamente porque a indicação de cada tipo de produto pode variar conforme critério médico. E a dispensação desses produtos de cannabis só é feita por profissional farmacêutico.
Então, é um produto controlado, ele fica restrito na farmácia, só é vendido mediante retenção de receita, de acordo com a categoria, receita azul ou receita amarela. E o farmacêutico é responsável por toda essa dispensação e orientação sobre o uso do produto de cannabis. Então, o farmacêutico tem que estar preparado para isso, tem que saber orientar o paciente sobre os possíveis efeitos colaterais, sobre a melhor forma de uso desse produto, como fazer o doseamento da posologia descrita na receita. Então, assim como qualquer outro produto, o farmacêutico acaba sendo responsável também pela orientação e atenção farmacêutica para os produtos de cannabis. Aqui, para finalizar, eu trouxe algumas curiosidades do que a Anvisa colocou nessa legislação. Então, diferente de um medicamento, o produto de cannabis não tem bula. Ele tem só um folheto informativo, que não tem indicação terapêutica, como a gente acabou de ver, mas esse folheto informativo contém alguns alertas que são justamente para garantir a segurança desse tipo de produto. Então, realmente, ele só é vendido com prescrição médica, retenção de receita. Produtos com THC podem causar dependência física ou psíquica, então tem esse alerta lá no folheto informativo. Por isso que o uso é tão controlado e tão restrito, mediante retenção de receita. Ele não deve ser usado para crianças menores de 2 anos de idade. Então, a gente vê muita criancinha com quadros de epilepsia de difícil controle que estão sendo beneficiadas pelo uso dos produtos de cannabis, mas existe essa restrição para crianças menores que 2 anos. Ele não substitui o uso de medicamentos já registrados, então realmente ele é a última escolha, é a última opção de tratamento para alguns casos. E até o momento ainda não existem estudos clínicos concluídos para comprovação de eficácia. Esses estudos estão em andamento e por isso que a Anvisa criou essa categoria específica de produto de cannabis e não registrou ele como medicamento. Então, são alguns alertas que até quem tiver curiosidade pode pegar essa resolução, essa RDC, dar uma lida. Ela é bem curtinha, de fácil entendimento. A Anvisa deixou tudo muito claro para que as empresas pudessem ler, interpretar essa norma e colocar realmente esses produtos no mercado. E existem alguns cuidados em relação a esses produtos de cannabis para garantir essa segurança. Então, é um produto que a gente evita o uso em categorias de risco, como, por exemplo, as grávidas, as mulheres que estão amamentando, ou então as crianças menores de 2 anos, como eu acabei de comentar. Mas ele não tem restrição em relação à faixa etária que pode utilizar, exceto as crianças menores que 2 anos, mas ele é de uso pediátrico, uso adulto, e pode ser utilizado inclusive para idosos, né? Principalmente nos casos de Alzheimer e Parkinson. Então, a gente nota que tem uma aplicação muito grande para várias indicações terapêuticas. É um produto que tem tido um crescimento científico muito expressivo nos últimos anos. A partir do momento que essa RDC entrou em vigor em 2019, no finalzinho do ano, as empresas já começaram a pedir essa autorização sanitária. Esse produto já está disponível nas farmácias, então a gente já tem 3 concentrações de comercialização e tem tido uma busca muito crescente por esse tipo de tratamento à base de canabidiol. Os médicos têm confiado bastante, têm tido resultados bem promissores com esse tipo de terapia, para várias indicações, né? Como a gente viu, ele é utilizado a critério médico para cada paciente. Então, é um assunto que a gente nota que é muito atual e tem um potencial de crescimento muito grande nessa área científica e principalmente em relação a patologias que ainda não têm um tratamento bem consolidado. Então, para casos de pacientes que não conseguiam ter um resultado eficaz ou ter uma melhora terapêutica com os medicamentos já existentes, o canabidiol tem dado um suporte muito importante e tem sido muito eficaz para ajudar nas terapias farmacológicas. Então, como a Raíssa comentou, a gente tem muito orgulho realmente de falar sobre esse assunto, porque a gente vê que é um tipo de produto que fez a diferença na qualidade de vida de muitos pacientes que estão já utilizando há muito tempo e acabam tendo uma melhora do seu quadro clínico. Então, realmente é importante a Anvisa ter regulamentado toda essa situação do canabidiol no Brasil, ter colocado todos esses controles de qualidade, de estabilidade, de importação de produto, justamente para que os pacientes tenham um produto de qualidade à disposição e consigam ser beneficiados por um tratamento terapêutico eficaz. Então, a gente fica à disposição para qualquer pergunta, qualquer dúvida que vocês tenham. Colocamos aqui nosso contato também, caso alguém queira mandar algum e-mail depois para algum esclarecimento. E agradeço de novo aí pelo convite, como a Raíssa já tinha agradecido, à universidade, às professoras também,
por poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência com vocês e esclarecer essas dúvidas em relação ao assunto tão interessante quanto é o canabidiol. Tá bom, pessoal? Obrigada. Manu, Oi. vale ressaltar também que essa apresentação traz mais sobre a nossa opinião e ela não está atrelada à empresa, né? Então, só para deixar claro que isso não está atrelado a nada em relação à prática, tanto é que nós não podemos, né? Nós não podemos trazer nada em relação à produção e tudo mais, a segredos industriais. Então, ela é totalmente a nossa opinião sobre o assunto, né? Sobre o nosso conhecimento sobre o assunto e não reflete a opinião da empresa. Exatamente. Perfeito. Muito obrigada. Muito obrigada. É muito interessante, né, o tema, porque é tudo muito novo, né? Ainda tem esse tabu, esse estereótipo em cima da cannabis por conta dos usos recreativos, né? Tem muita gente que tem muito preconceito. Então é muito bom de conhecer esse outro lado, né? Esse lado realmente medicinal. E nada melhor que quem entende do assunto para falar sobre isso. Gente, quem tiver dúvida, se quiser mandar no chat, pode mandar. Se quiser abrir o microfone, pode abrir, fica à vontade. Eu só queria perguntar antes, Emanuele e o Léo perguntou se tem como disponibilizar os slides para eles terem um maior aprofundamento. É possível ou melhor não? Na verdade, a gente tem até algumas restrições que a gente selecionou algumas informações para poder compartilhar com vocês hoje. A apresentação a gente não vai poder compartilhar. Tá bom. Mas, assim, tudo que está ali, vocês conseguem encontrar facilmente na internet. Então, quem tiver mais curiosidade sobre o assunto, eu sugiro que leia essa RDC 327 de 2019. Se digitar no Google mesmo, RDC 327 de 2019 Anvisa, já abre a norma, já é o primeiro link que aparece. Então, tudo que a gente comentou hoje está descrito lá, é de acesso público, né? É fácil de encontrar. Então, eu acho que vale a pena a leitura, porque vocês vão ver até alguns detalhes, além do que a gente falou hoje, que podem ajudar a esclarecer as dúvidas, tá bom? Ótimo. Essas E coisas assistam... Pode falar, Raíssa. Desculpa. E assistam também o documentário que chama The Scientist. Ele está disponível no YouTube. Ele é um documentário, assim, ele tem, acho que, uma duração de 1 hora e pouquinho. Fala bastante sobre o trabalho dos pesquisadores com isolamento, do CBD, do THC, quando foi descoberto realmente que o THC que era o responsável pelos efeitos alucinógenos, né, como foi. Então, é um documentário bem legal, bem interessante. Eu acho que tem bastante conteúdo que vocês conseguem acessar ali também. Raíssa, você pode mandar no chat escrito o nome do documentário para eles pegarem certinho? Sim, vou mandar já. Eu tenho uma pergunta, na verdade são duas. Qual que é a forma farmacêutica que a Prati produz? Que você falou que pode ser oral ou nasal, né? Isso, é oral? Oral. Uhum. Uma solução? Isso. Então, justamente foi uma forma farmacêutica pensada para atender a todos os tipos de paciente, né? Já tinha esse histórico científico do uso para paciente pediátrico, então a forma líquida é de fácil deglutição, principalmente para crianças, para pacientes idosos também, né? Que às vezes estão acamados. Então, foi uma forma escolhida para atender a todos os tipos de paciente, todos os públicos, é de fácil administração, né? Uma via de fácil acesso. Então, a solução oral acaba facilitando, inclusive, o ajuste posológico. Como o canabidiol, geralmente, ele é prescrito pelo médico com base no peso da criança, né? Então, é tantos miligramas de canabidiol por quilo. Uma formulação líquida acaba facilitando esse ajuste de dose, né? Então, dá lá tantos ml para uma criança menor, ou para um adulto dá uma quantidade maior, né? Um volume maior. Então, é uma formulação disponível já em 3 concentrações, que é 200 miligramas por ml, 50 miligramas por ml e 20 miligramas por ml. E aí o médico acaba escolhendo a concentração ideal de acordo com a patologia, idade do paciente ou o próprio peso do paciente também. Certo, obrigada. E eu fiquei com uma dúvida. Essa burocracia toda ainda para prescrição, né, para poder utilizar o THC, porque ele tem que ser a última opção, né, depois de todos os medicamentos, não deu mais certo, aí sim pode começar a usar. Essa burocracia toda é pela falta de estudos ou por conta do preconceito que ainda existe sobre isso, por conta desse controle todo sobre essa droga, por conta dos usos que são ilegais, né? Na verdade, os estudos clínicos que ainda estão em andamento, eles vão dar um embasamento muito grande em relação a essa situação.
O THC, ele já é conhecido por ter esses efeitos alucinógenos, né? Ele acaba tendo alguns efeitos que comprometem algumas áreas do sistema nervoso central, então por isso que ele é tão regulado. Assim como qualquer outro... Perguntei errado, não era o THC, era o CBD. Na hora que eu anotei THC. Porque você falou que tem essa... Ah, tá, porque você estava explicando que tem um limite, né, mínimo e máximo que pode ter de THC no medicamento, é isso, né? Isso, exatamente. Ah, os produtos que são da categoria até 0,2% de THC, que é a quantidade menor, que é a receita azul, eles têm um acesso bem tranquilo. Então, qualquer médico que tenha autorização para prescrever uma receita azul, por exemplo, um psiquiatra ou um neurologista, eles podem prescrever sem dificuldade nenhuma. Inclusive agora, que já tem o medicamento no Brasil, né, produzido aqui, já está disponível nas farmácias, é de fácil acesso, tendo a receita, o paciente já consegue comprar. Diferente dos importados, que aí tem que pedir aquela autorização para a Anvisa, é um processo bem mais burocrático, então isso sim é mais difícil. Os produtos registrados com autorização sanitária da Anvisa, que são esses registrados pela RDC 327, estão disponíveis na farmácia e o acesso é bem mais fácil. Se você pegar uma receita hoje, amanhã você consegue estar com o produto em casa. Então, isso é muito tranquilo. Mas como eu estava falando, justamente por ter essa concentração de canabidiol, e aí vale ainda mais para os produtos de receita amarela, que são os que têm o canabidiol o THC acima de 0,2%, eles podem ter um prejuízo um pouquinho maior para o sistema nervoso central, justamente por essa dependência causada pelo THC. Então, esse sim tem um controle um pouco mais rigoroso, até por isso que a categoria da receita é amarela e não azul, né? Pode causar dependência. E aí fica a critério médico realmente escolher qual dos dois tipos de produto ele vai prescrever para o paciente. Entendi agora. Ó, o Leonardo perguntou: se a pessoa tiver liberação para uso medicinal, há algum documento que seja necessário fazer para caso seja parado pela polícia ou algo do tipo? Vocês sabem alguma coisa a respeito? É importante sempre estar, quando tiver em deslocamento, em trânsito com o medicamento, é importante levar sempre junto a receita. Então, é ali que ele vai comprovar, né, a receita, a identidade, tudo, para que o paciente comprove que aquele produto é para uso pessoal, que ele tem indicação terapêutica para isso, e isso é comprovado através da receita médica. Mas a questão de trânsito dentro do país, a gente não tem visto muitas barreiras. É mais preocupante em relação a pessoas que vão viajar para o exterior, porque cada país tem suas normas. Então, dependendo do país para o qual a pessoa for viajar, é importante pesquisar se é permitido o canabidiol, se ele realmente tem esse uso medicinal no país em que a pessoa for transitar, porque alguns países não permitem. Então, pode ter alguma complicação em relação a isso. Mas dentro do país, tendo a receita médica, que mostra que ele foi prescrito para o próprio paciente, não tem nenhum problema. Aí ele perguntou também: e a pessoa fumando a erva direto, vocês sabem a porcentagem de THC na planta? Tem essa informação? É muito variável, tanto que a Anvisa nem permite ter a planta aqui no Brasil, né? O plantio é proibido e qualquer tipo de parte da planta também é proibido. Então, a concentração de THC, ela varia conforme a espécie de cannabis. Tem a cannabis sativa, tem outras espécies também, tem a cannabis índica, então tudo isso é muito variável. Varia de acordo com a região do país ou do mundo que essa planta foi cultivada. Então, quando ela tem uma incidência maior de luz solar ou um clima um pouquinho mais quente, varia também a produção desses fitocannabinoides na planta. Então, as concentrações de THC são extremamente variáveis. Tem espécies que produzem mais THC, outras produzem mais canabidiol. E isso depende de onde foi plantado, de onde foi cultivado, da espécie vegetal que foi utilizada. Não tem como a gente estabelecer uma porcentagem. Sim, isso serve para todas as plantas, né? Tem o pessoal que já fez farmacognosia aqui, lembra que cultivou em lugar diferente, se o clima muda um pouquinho, se a altitude é um pouco maior, se é um lugar que tem mais chuva, o pH da terra, tudo isso interfere na concentração dos componentes da planta, de todas as plantas em geral. A Magda perguntou: no Brasil existe plantação legalizada para medicação ou a matéria-prima é importada? A RDC 327 também esclarece isso. Então, a Anvisa colocou que toda a matéria-prima a ser utilizada para produto de cannabis deve ser importada. O plantio no Brasil é proibido. A gente tem visto algumas notícias de pacientes que conseguiram autorizações judiciais para fazer o cultivo em casa da planta, mas são casos raros, aí o juiz é que permitiu isso.
E é uma situação bem complicada, porque, como a gente acabou de falar, a planta é muito variável. Então, se você cultiva em casa, hoje você vai colher uma parte da planta, daqui a um mês você vai colher outra parte, talvez tenham concentrações diferentes desses fitocannabinoides, então é um tratamento que não é padronizado. Quando a gente usa um produto industrializado, todos os lotes são exatamente iguais, tem a mesma quantidade de canabidiol, de THC, então é um produto padronizado, rigorosamente analisado, controlado, então as doses desses fitocannabinoides são muito bem controladas. Então, acaba tendo um benefício terapêutico e um controle desse efeito terapêutico bem maior. Então, o que existe de legal no Brasil é que o plantio não é regulamentado, não é permitido, então não existem plantações legalizadas. Tem essas autorizações excepcionais permitidas aí em justiça, né? Alguns juízes acabaram permitindo o plantio, mas aí é paciente a paciente. Não é um padrão e não está padronizado pela Anvisa. E essa matéria-prima que vem, ela vem de países que têm o uso legalizado, você sabe dizer, por exemplo, a Holanda, países desse tipo, ou não necessariamente? Só tendo autorização de cultivo? Tem vários países que têm autorização para plantio medicinal da cannabis. Então, até para a Anvisa aceitar essa autorização sanitária, que é prevista pela RDC 327, é preciso comprovar as boas práticas de agricultura também desse plantio da planta, né? Então, toda a cultura da cannabis lá no país de origem, ela tem que ser regulamentada, tem os seus controles, a área física, né, a terra em que foi plantada tem que ser bem documentada, tem o controle de agrotóxicos, de pesticidas, então é tudo muito bem regulamentado. Não é simplesmente um plantio lá no fundo de quintal e a partir dali extrai a molécula de interesse. Então, não, é tudo muito bem controlado, desde o plantio, o tempo, a época que isso foi plantado, que foi colhido, todo o período em que foi feita a extração, né? São várias etapas de purificação para se chegar ao canabidiol isolado. Então, tudo isso é muito rigoroso. E tem que ser assim justamente para a gente garantir a qualidade desse produto final. E você sabe dizer o que falta para a Anvisa liberar o Brasil para o plantio para uso medicinal? Porque a gente tem um clima tão bom, né, um espaço tão bom, a gente poderia cultivar aqui, talvez deixaria o produto um pouco mais barato, não sei. A gente tem visto algumas discussões em relação a isso, até o pessoal da política está bem envolvido, né? Tem alguns projetos de lei para tentar regulamentar o plantio, mas é uma discussão que eu acho que ainda vai longe, né? A gente não tem nada consolidado sobre isso. A Anvisa já se manifestou algum tempo atrás, colocando algumas sugestões de como fazer esse cultivo. Então, é totalmente diferente do que planta soja ou planta milho, né? Essas culturas tradicionais de alimentos, o Brasil tem uma liderança muito grande, mas o fim medicinal da cannabis é totalmente diferente. Então, a gente não pode imaginar que vai ver cannabis plantada na beira da rodovia, como a gente vê uma plantação de soja. É completamente diferente. Caso isso aconteça, as notícias que a gente tem visto, e eu acho que ainda é um futuro muito distante, mas as notícias mostram que vai ser um cultivo indoor, um cultivo fechado. Essa plantação vai ficar numa estufa, essa estufa é controlada por senha, por acesso através de biometria. Tem poucos colaboradores que vão poder se envolver nesse cultivo. Então, é tudo muito diferente do que a gente tem visto na agricultura do país hoje. É um cultivo totalmente controlado. Seria praticamente uma planta tarja preta. Então, é acesso extremamente restrito. A gente não tem nem como imaginar se isso vai ser permitido algum dia no Brasil. Mas o que a gente tem visto é que essa dependência da planta, ela não existe. Então, o canabidiol sintético, ele já foi desenvolvido, tanto no Brasil quanto no exterior. É possível obter a mesma molécula do canabidiol, extremamente purificado, sem depender de nenhuma folha da planta, de nenhuma inflorescência da planta, né? Que é a parte em que a gente extrai o canabidiol. Então, tem como fazer o canabidiol, tem como fazer esse tipo de produto sem precisar plantar nenhum pé de cannabis. Então, tudo isso envolve uma discussão muito grande em relação à agricultura, a parte química, né? A química fina, que é a química medicinal. E a gente ainda está acompanhando as discussões da Anvisa, toda a regulamentação que tem para sair em relação a isso. Mas o plantio hoje está permitido no exterior e como alternativa tem o canabidiol sintético, que tem exatamente a mesma molécula e não depende desse plantio. Eu ia perguntar, é muito mais fácil produzir em grande quantidade do que ter uma
enorme plantação de cannabis para conseguir um extrato pequeno, para desse extrato conseguir a molécula, que é uma quantidade menor ainda, né? A gente sabe que é complicado. Eu acho que, assim, como todas as outras moléculas ativas, né, do mundo farmacêutico, em que a gente tem uma molécula extraída, a base, para copiar de forma sintética, eu acho que o nosso futuro e a realidade vai ser essa, né? A produção de sintético que consiga, pelo menos, assim, isolar da planta, né? A gente consegue dizer que é o CBD mesmo, é só o canabidiol, e não o extraído. Acho que esse é o caminho futuro para a gente conseguir abastecer o mercado. Sim, é uma alternativa também para não depender igual dessas questões de vai variar um pouquinho a temperatura, varia a produção da molécula pela planta, né? A gente vai lá e sintetiza a quantidade que a gente quer e pronto, né? Não tem esse tipo de problema. Leonardo perguntou: e como anda a ação industrial para incentivo à liberação e legislação no Brasil, já que é uma forma de normalizar o processo? Na verdade, a indústria não se envolve muito nessa questão de regulamentação, né? Quando a Anvisa já tem uma proposta de normativa, a Anvisa coloca isso em discussão, e daí as entidades de classe acabam discutindo, né, sobre toda essa situação e o que foi proposto nesse projeto de resolução. Mas realmente fica a cargo da Anvisa fazer essas determinações, né? Eles colocam algumas consultas públicas para o pessoal participar, e a partir disso eles fazem a avaliação do que vai ser publicado como legislação oficial. A Magda perguntou se vocês que estudam, na realidade, vocês trabalham com a planta, já viram uma plantação alguma vez na vida? Não, ao vivo não, só por foto mesmo. Eu também não. Estuda muito a planta, mas o que a gente trabalha mesmo já é o fármaco isolado, né? O canabidiol purificado. Então, ele não tem nada da planta aqui no Brasil, a gente já recebe a matéria-prima purificada, como se fosse um sal de cozinha, um pozinho branco mesmo, não é um extrato, não é nada disso. Então, a plantação a gente só conhece por foto mesmo. É bem burocrático também, né? Eu conheci um cara que estava fazendo um mestrado dele nessa área de CBD, não lembro exatamente qual era o tema, e ele precisava do extrato, alguma coisa desse tipo. Eu sei que ele teve que ir para algum outro país aqui da América Latina, que agora não me lembro também qual era o país, porque aqui no Brasil ele não conseguia receber essa matéria-prima para ele trabalhar, porque é bem controlado, né? Gabriele, você quer fazer uma pergunta? Não? Levantou a mão sem querer? Tudo bem. Alguém mais tem alguma dúvida? Então, eu vou mandar mais uma vez aqui a lista de presença para vocês. Opa, que eu perdi aqui no meu Ctrl+C, deixa eu achar. Então, quem não assinou o formulário de presença ainda, preenche. Mandei de novo. A Raíssa mandou aqui no chat o nome do documentário também, para vocês verem, quem tem curiosidade, né? Documentário The Scientist. A lista de presença, se eu colocar o nome completo e e-mail, acho que sim, Ramon, não cheguei a abrir ela não, mas é só o que está pedindo ali mesmo. E, gente, eu agradeço muito a disponibilidade de vocês. A Raíssa é uma grande amiga minha, a gente se formou juntos, estudamos juntos, somos amigos até hoje, então, quando eu pensei, né, pensamos em um tema que seria interessante para todo mundo, de abertura da semana, eu já pensei logo em canabidiol, aí já associei com a Prate, né, que agora produz e tal, falei, bom, vou chamar a Raíssa. A Raíssa falou assim, não, ninguém melhor que a Emanuele para falar sobre isso, então vou chamar ela também. E realmente foi muito esclarecedor, meninos, foi muito legal mesmo, é um tema muito interessante. E é muito bom ver que a gente está evoluindo, né, que existe esse estigma ainda, mas que estamos caminhando, mesmo que seja devagar, a gente já tem essa possibilidade, né, de tratamento para diversas doenças, então já é possível utilizar, a gente já vê muita gente se beneficiando do CBD, então que bom que estamos andando, que a pesquisa está andando, né? Graças à ciência a gente tem todas essas respostas e essas alternativas e que continue assim e que vocês também tenham muito sucesso e que desenvolvam o mais rápido possível tudo que puder dentro da indústria, né? Para trazer mais benefício para a população. E muito obrigada mesmo, que vocês precisarem, nós estamos à disposição aqui na Unifama. E é isso aí. Ah, legal, pessoal. A gente que agradece a oportunidade aí de trocar essa experiência com vocês. E muito obrigada pelo convite. Obrigada, Raquel, e obrigada, Manu, também, que veio compartilhar um pouquinho da experiência dela.
Então é isso, meninas. Então, boa noite para todo mundo. Nossa, está um barulho aqui. Boa noite para todo mundo. Obrigada pela palestra e até mais. Boa noite, até mais. Boa noite.